Já está no telão também. Golias parou e gritou: as tropas de Israel. Golias parou e gritou: as tropas de Israel. Estou achando falta de vocês da Libra, estão lá em cima, agora que eu enxerguei. Ó, um beijo para vocês. É por causa do batismo, né? Vocês são espertos. Palmeirense é esperto, viu? Pode ficar ter certeza. Todos os palmeirenses aí. Eu estou falando, o que é isso? Deus abençoe. Golias parou e gritou: as tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolhe um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão escravos e nos servirão. 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Olha o 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. E Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Pai querido, a tua palavra foi lida nessa noite, e o teu Espírito Santo é consolador e presenteador. Venha falar conosco hoje, que essa palavra ganhe força no coração da igreja, e possamos ver uma igreja redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro e fortalecida no Espírito. Em nome de Jesus, amém. E você pode assentar-se, meu querido. Terminou de sentar, dá ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Mas bata a palma forte mesmo, glorifique. É o Senhor nesse lugar. Eu vou precisar de você nessa noite. Como sempre, preciso de você. Quando a palavra falar ao seu coração, principalmente os nossos pastores e obreiros, fogo puro, nosso diaconato, nossa equipe, você, membro dessa igreja, quando a palavra falar ao seu coração, você se manifeste, dê glória, diga aleluia. Se até quiser bater palma, faça isso, porque o fogo quando cai, queima, mas se o fogo espalha, vira um incêndio. E eu profetizo na sua vida, a sua casa será incendiada pelo poder da palavra. A pregação de hoje é derrubando gigantes. Jonatas, todo mundo tem o seu gigante. Todo mundo enfrenta gigantes todos os dias. Desde quando você nasceu, você diz às pessoas especialistas no assunto que você tem que vencer a concorrência. Porque são milhões e milhões de espermatozoides que vão tentar penetrar o óvulo da mãe. E você foi o que conseguiu. Você pode dar um glória a Deus. Por nascer você já é um vencedor. Olha, por nascer você já venceu. E aí, você venceu o primeiro desafio. Só que aí, nós começamos a nos tornar homens e mulheres formados, grandes, pessoas grandes. E aí você começa a ter dificuldade em algumas coisas, principalmente de forma social. Como a gente enfrenta desafios sociais? Tem desafios sociais terríveis no nosso país. E não fala mal do Brasil, irmãos, porque em todo lugar tem desafios sociais terríveis. Eu estava agora, sexta-feira, pregando no Congresso Internacional de Missões, e foi apresentado os missionários do mundo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que estavam lá. E tem missionários que estão em lugares tão difíceis, que sofrem muito preconceito, muita rejeição, e alguns então, Márcio Curumim, eles são obrigados até a esconder o seu rosto, porque é tão pesado a perseguição, que a religião predominante no país manda matá-lo. Coisa feia. Então eles estavam aqui na convenção, muitos deles mascarados,
com o rosto coberto. E a determinação ali de todos os pregadores que estavam pregando: não tirem foto, não mostrem as pessoas, não coloquem as pessoas nas suas redes sociais, porque talvez algum relance ali pode identificar a pessoa. Então, no Brasil, nós temos também problemas sociais terríveis. Tem pessoas que moram num palácio aqui, e do lado é uma favela, ou uma comunidade, ou um casebre. Tem pessoas que têm bons carros, e outros não têm nada. É lógico, isso depende de cada um, mas são problemas sociais que nós enfrentamos. Problemas econômicos, então. Tem pessoas, irmãos, que abrem a sua geladeira e falam assim: o que eu vou comer? E o outro fala assim: o que tem para comer? Porque são problemas econômicos que nós enfrentamos. E quer ver uma coisa muito terrível que se acontecer na sua casa, é o desemprego. Porque o desemprego te impede de conseguir salário. E não tendo salário, você não tem renda. E não tendo renda, você não tem sustento. E não tendo sustento, você passa dificuldades. Mas eu quero profetizar na sua vida: não importa se o seu gigante é social, não importa se o seu gigante é econômico, o Senhor está com você. Eu estou ouvindo um aleluia lá do fundo. Está vendo como se o fogo pega lá no fundo e incendeia? Na galeria. Tem problemas, irmãos, tem adversários culturais. E no nosso país, agora eu vou falar do Brasil, existe uma cultura do se dar bem. Eu preciso me dar bem. Não importa se seja só eu que me dê bem. Não importa o coletivo. Você sabe que eu descobri na minha vida? Quando eu penso no todo, eu sou mais abençoado. Quando eu penso no grupo, no projeto que gere todo o sistema, eu sou mais abençoado. Você sabe que você faz parte de uma igreja aqui hoje, aqui, agora, nesse altar. Ele está abençoando 2.500 igrejas. Sabia disso? Porque aqui é uma sede estadual hoje. E abençoa 2.500 pastores. Então, Cassiano, o que adianta nós termos tudo, ou termos umas situações melhores, e por aí eu não ter isso? Não, eu preciso pensar no todo. Por isso que quando a gente tem uma ideia, o homem que é grande, ele não guarda, ele não é uma ilha, ele reparte. E eu profetizo na sua vida: Deus vai te dar muitas coisas, muitas ideias. Vai repartindo com pessoas aquilo que vai acontecendo com você. Vai ajudando as pessoas a crescerem. Você pode dar um glória a Deus por isso. E não fica se lastimando que Deus errou a sua cabeça e escolheu outro no seu lugar. Porque daqui a pouco eu vou contar a história de um homem que pensava assim dentro desse texto. Então temos problemas econômicos, sociais e culturais. E temos problemas espirituais, irmãos. Efésios capítulo 6, verso 12. Eu não tenho que lutar contra coisas humanas. Eu não tenho inimigo. Se eu puxar minha linha de tempo, eu não vou encontrar inimigo. Eu tinha um inimigo lá no passado, lá longe. Mas faz muito tempo mesmo. Que era o Paulão Sujeira. O Tavinho está aqui, Juninho? Oi? Está lá fora de diácono. O Paulão Sujeira era do nosso bairro. Minha mãe está ali, ela lembra do Paulão Sujeira. Irmãos, ele batia em nós, irmão. O Paulão Sujeira batia em nós. Ele andava de carroça e cavalo. E ele foi o único inimigo que eu lembro que eu tive. Ele não deixava a gente sozinho, sossegado, não. Ele chegava no campo, ele dava soco na cabeça da gente. Quem já teve um Paulão Sujeira na sua vida? Já teve? Já? Já? Aí um dia eu falei, o Tavinho foi lá bater no Paulão Sujeira. Eu falei para o Paulão Sujeira assim: eu vou crescer, viu? Você pensa que eu vou ficar pequeno o resto da vida? Eu vou crescer. E quando eu crescer, eu vou mirar você. Eu vou vir dar um couro em você. Só que eu me converti, né? Ele escapou de apanhar. Porque Jesus mudou a minha vida. Eu não guardei mais nada do Paulão Sujeira. E se eu ver o Paulão Sujeira na rua, eu falo assim: era disso que eu tinha medo? O Paulão Sujeira
Diminuiu? Não. Fui eu que cresci. Seus adversários não vão diminuir, Marcos. Seus adversários não vão diminuir, Ricardo. É você que vai crescer. Vou dizer de novo. Os seus adversários, Marta, não vão diminuir. É você que vai crescer. E aí, você vai ver os seus adversários menores. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas a nossa luta é espiritual, irmão. Opa! Efésios 6:12. Eu não tenho que lutar contra o Paulo, sujeira. Está lá, ó. Não é contra humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existem demônios, irmãos, que são nossos adversários. Vamos quebrar um paradigma aqui? Tem um paradigma entre os crentes. O paradigma é esse: se eu jejuar, se eu orar, sexta-feira agora nós vamos ter o relógio de oração, tanto presencial como online. Começa às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas do sábado. Mas se eu oro em jejum, pastor, o senhor não sabe a luta que eu enfrento. Pastor, eu fui só começar a vir para a igreja querendo dar certinho, parece que tudo virou contra mim. Já estava tudo virado, irmão. É que você estava no bolo, você não percebia. Mas já tinha inimigos tentando destruir você. Porque Satanás, ele não gosta de você só porque você jejua e ora. Ele não gosta de você porque você tem o privilégio de receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, de morar no céu. Porque onde ele estava, ele foi expulso. Ele foi expulso. E Jesus veio para salvar o pecador. E eu recebi Jesus como meu Salvador. Você recebeu Jesus como seu Salvador. E nós somos hoje salvos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então a Bíblia diz: ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas aí Jesus fala assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós fomos no Beto Carreiro, agora na convenção, na sexta-feira, que teve. E aí a gente foi andar no trenzinho. Quem já andou no trenzinho lá do Beto Carreiro? Já andou no trenzinho? Já andou? E nós fomos andar no trenzinho. E quando você está andando no trenzinho, eles simulam um ataque de ladrão. E vem 2, 3 ladrões com uma arma assim. Coitado do Felipe. O cara colocou bem no rosto dele, tremeu todo assim. E eles vêm assim, e eles colocam a arma na sua cabeça assim. E a primeira vez, André, que a gente foi, Aline, o Benício era pequeno, mas chorou. E ele não queria ir. E agora dessa vez ele já está maiorzinho. E aí o Felipe conversou com ele. E ele, quando viu o ladrão chegando, ele falava assim: vem no Pai. Vem no Pai. Chamando o César para ele: vem no Pai aqui, ó. Irmãos, daqui a pouco vem correndo lá do lado de lá, num cavalo branco, o rapaz vestido de Beto Carreiro. Aí eles tocam aquela música, Beto Carreiro, e os ladrões saem tudo correndo, e o Beto Carreiro bate o chicote. Eu quero profetizar na sua vida: o adversário vai até chegar perto de você, mas o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Jesus de Nazaré, aquele que era, que é e sempre há de ser, vai vir ao teu auxílio e falar assim: vem no Pai aqui, ó. Mexeu com ele, mexeu comigo. Eu me levanto para te defender. Eu me levanto para te abençoar. Eu me levanto para cuidar de você. Ele chama a responsabilidade. Mas o inimigo é astuto, irmão. Ou se é astuto. Estou em casa esse dia sozinho. Daqui a pouco eu escuto assim: Toninho. Eu falei: Satanás, és tu? Quem está me chamando? Mas era uma voz parecida com a da Lourdes Rubens. Olha, vitando até. Ela foi pregar lá no Bosque dos Lenheiros. A gente está, uma hora por nós, a gente está trabalhando um bocado. E eu estava andando, pregando sexta-feira no lugar. Chegou o irmão e falou para mim assim: vem cá, eu quero falar com você. Eu falei: pode falar.
Avião só dá pane voando alto, hein? Avião parado não dá pane. Toma cuidado, hein? Eu falei, epa, aqui não vai dar pane não. Glória a Deus. Mas ora por nós. Mas olha bem para mim. Quando eu escutei a voz, eu fui. Porque eu escutei mesmo. Quando eu estou chegando assim, ó, o braço, Turini, do pelo, levantou, os pelos do braço levantou. Eu falei, tem coisa estranha aqui. Aí eu lembrei da palavra de Deus. Ah, mas é porque o Senhor é um homem espiritual. O inimigo quer atacar você. Irmãos, se toda vez que eu me aproximo de Deus, eu sou mais sensível a sofrer ataques do inferno, a tendência então é que eu não me aproxime de Deus. Então que eu vivo uma vida longe da presença de Deus, pelo menos o diabo me erra. Não, mas não é assim. Não é porque você se aproxima de Deus que Ele quer acertar você. É porque você é ser humano que Ele quer acertar você. É porque você é uma pessoa que tem a possibilidade e você vai morar no céu de glória, porque você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. É porque você serve a Ele que Ele mirou você. Mas aí o Senhor vem ao seu auxílio, e o Senhor que vem ao seu auxílio te abençoa. Então se você ora, se você jejua, se você busca Deus, é normal que as tribulações acontecem, como acontece na casa de quem não busca. É que você vai tendo resistência, e se beberdes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Você pisará serpente e escorpião. Pode alguém fazer até um trabalho para desejar o mal para você, ir lá amarrar o seu nome na boca de um sapo, ir lá escrever uma maldição sobre a sua vida. Pode alguém fazer uma praga para o seu casamento, pode alguém fazer uma praga para os seus negócios, pode alguém fazer praga para você, mas em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz assim: a maldição não chega na sua tenda. O Senhor te dá vitória. Ele vem por um caminho e foge por 7 caminhos. Então temos problemas espirituais, temos gigantes. Olha a frase que eu marquei. Mas o desafio não é vencer as adversidades. O desafio maior não é vencer, mas é acreditar que podemos vencê-la. O gigante Golias era uma realidade. Israel estava vivendo um novo tempo de governo, era um governo monárquico. E Saul ainda não tinha mostrado a sua capacidade de rei. E tinha um inimigo de 20 anos que eram os filisteus. E a guerra não era agora somente contra a nação, agora tornou-se pessoal contra o Deus de Israel. Porque o gigante Golias, um homem de Gate, terra de homens grandes, terras de gigantes, ele se posicionou no campo de Elá. Ele se posiciona juntamente com o exército dos filisteus, porque agora estavam tomando uma decisão. Quando o rei Saul não se posicionou para liderar o seu exército, o inimigo cresceu. O inimigo cresceu. Uma das características, irmãos, de gente vencedora é gente que se lança à luta. E Davi tinha essa característica. Gente que está difícil, mas ele vai. Está doendo, mas ele vai. Não tem onde ir, mas vai. É gente que se lança à luta. E Saul não tinha essa característica. Ele esperou que alguém fosse enfrentar o Golias. Porque o gigante Golias era um soldado de milhares. E lá no vale de Elá se coloca o exército dos filisteus. E na frente o exército de Israel. Está na Bíblia. Leia o capítulo 17 inteiro na sua casa. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia. E aí o Golias se posiciona. Quanto tinha o Golias? Por que ele era gigante? Ele media 2,95 m, mas tem versão que fala 3,20 m. Então você pega de 2,90 a 3,20 e corta no meio 3,10 m. Irmãos, 3,10 m, Bozó, é mais do que eu aqui no chão.
Uma porta tem 2,10. Essa porta tem 2,10. Coloca 1 metro em cima da porta. E o gigante era um homem acostumado na guerra. Quando ele nasceu, já viram que ele era mais forte que os demais? Ele foi treinado desde a sua infância para ser um lutador guerreiro. Se ele fosse dos nossos dias, ele estaria na NBA com certeza. Já pensou um homem, Israel, jogando no nosso Boston Celtics com 3,10 metros de altura? Irmãos, ele chegava assim, jogava a bola e fazia assim, tchum, e os outros pulavam em cima dele. Ele ia ser treinado para ser jogador de basquete e ia ganhar todos os campeonatos do mundo. O Saulo é o homem mais alto nosso aqui, Saulo. Fique em pé um pouquinho, Saulo. Quanto você mede? 1,90. Bota 1,20 em cima do Saulo. Não é? Bota 1,20 em cima do Saulo. Obrigado. 1,90. Aí, o Cassiano também tem 1,90, né, Cassiano? 1,91. Bota 1,10 em cima do Cassiano. É um gigante. Agora, esse homem foi preparado, quando viram que ele tinha capacidade, treinaram ele com arma, com escudo, com lança. A lança dele, só a ponta pesava 7 quilos, lê na Bíblia. A couraça dele, que cobria ele, pesava 80 quilos e o capacete 12. Então ele era um homem que, além de forte, ele suportava carga. E ele era hábil, não é porque ele era grandão que ele era sossegado, não. Ele era ágil com lanças e tinha um escudeiro que o acompanhava. E ele se posiciona na frente do exército de Israel e fala assim, para que vamos sacrificar tantos soldados? Vamos lutar 1 a 1. Se eu vencer, vocês ficam meus escravos. Se eu perder, eu fico escravo de vocês. Pronto, resolvido o problema. Agora, irmãos, se você está lá, e o gigante está na frente lá, treinado para a guerra, máquina de matar, você vai enfrentar ele? Você vai lá e fala assim, não, deixa comigo. Você vai fazer o que nem o Benício? Deixa com o pai aqui. Você vai lá ou só esperar o Beto Carreiro chegar? Você vai esperar quem chegar para vencer, Caio, esse gigante? Quem que nós vamos esperar? Outro Caio também. Para vencer essa adversidade. Quem? O Chapolin Colorado. Ele não vai vir. E aí, então, durante 40 dias era o desafio. E eu pergunto para você, quais são os seus desafios? Há quantos anos os seus desafios? Há quantos dias os seus desafios se agigantam diante de você? Se você crescer, meu querido, se nós crescermos na fé, no conhecimento, na palavra, na autoridade espiritual, se nós crescermos na nossa dependência de Deus, o gigante que pode ser poderoso, forte, desproporcional, porque é desproporcional 3,10 metros como uma criança, mas a vitória também será desproporcional. E quando você vence o seu gigante, você passa a ensinar outros a vencerem os gigantes deles, e nós vamos nos tornar um povo acostumado a vencer grandes dificuldades. O negócio não é vencer a adversidade, mas acreditar que podemos vencê-las. E eu creio que você pode vencer. Você pode dar um glória a Deus por isso. E aí, 40 dias. Coloca para mim, Rafa, fazendo um favor, 1 Samuel 16:6. Vamos lá começar no começo da história de um menino. Assim começa a história do menino. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Segura aí. Saul ia ser trocado. Walter, Saul não ia ser mais rei de Israel. Deus ia ungir um outro rei. William, quando Deus ia ungir um outro rei, Deus manda Samuel na casa de Saul, de Jessé. Só que fala assim, Jessé, você vai escondido, hein? Porque Saul, se souber que você vai ungir um rei no lugar dele, Cátia, ele pode prejudicar você. Então você vai escondidinho, não conta para ninguém, unge e vem embora para casa. A unção está na cabeça da pessoa. E Samuel foi. Quando ele chega na casa, ele reúne a casa, fecha a porta e fala assim, sabe o que eu vim fazer aqui, Lucas? Eu vim ungir o futuro rei de Israel. Eu estou aqui com uma missão definida e eu vou ungir o rei de Israel. O Jessé, o pai, falou assim, opa, eu tenho 8 filhos. Tenho 8 filhos.
é certeza que é o Eliabe. Eliabe, venha, porque Eliabe era o primogênito. Quando Eliabe entra na sala para ser ungido, Samuel, naturalmente, é o primogênito, sempre é o primogênito, sempre é o mais velho. A bênção da Bíblia é sobre a cabeça do primogênito. Quando ele vai derramar o chifre de azeite, o Senhor fala: opa, Samuel, não. Olha o versículo 7. Não. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é Eliabe. Agora presta atenção, se você fosse o Eliabe, você ia ficar feliz ou bravo, Gilberto? Se você fosse o Eliabe, Ana, você ia ficar brava? Ou ia falar assim: é verdade, Deus escolheu meu irmão, tudo bem, segue o fluxo? Ou você ia falar assim: por que Davi? Por que não eu? Passou todos os filhos, não tinha mais filho. E aí o Samuel pergunta: não tem mais filho? Tem um menino ruivo, de boa aparência, que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E o Senhor disse a Samuel: ninguém come se o menino não chega. O menino chega, quando o menino chega, Deus fala a ele: pode ungí-lo. E o menino segue a sua vida. Mas passa tempo, e tem a guerra, e os filhos de Jessé vão para a guerra, e o Eliabe estava na guerra. Olha lá na Bíblia, Eliabe, Abinadade e Samá, os 3 filhos mais velhos de Jessé, foram para a guerra. Irmão, se é você que acha que você foi preterido, se é você que acha que foi escolhido um e não escolheu você, se você é aquele que pensa assim: não, porque Deus escolhe o outro, não, porque não é eu que tenho a chance, sempre é outro, por que será? Agora era a hora do Eliabe mostrar que ele era o camarada que ia resolver a situação. Agora era a hora de Eliabe dizer assim: não, que é isso? O rapaz está gritando lá, o gigante está gritando lá, o gigante está falando lá, o gigante está dizendo mal do meu Deus, mal do meu povo, mal da minha nação. O gigante chegou a dizer, porque, irmãos, primeiro dia ele vem falando assim: vem lutar comigo. Segundo dia ele fala assim: vocês não vão lutar comigo. O terceiro dia: vocês são tudo covarde. O quarto dia: vocês são mole. O quinto dia: larga a mão de ser corintiano. Sempre quis falar isso. Larga a mão de ser palmeirense, larga a mão de ser São Paulino. Vocês são fracos desse jeito? Vem falar comigo. Vem guerrear comigo. Sua mãe não é homem. Você viu o que eles falam? Eles começam... Quem já brigou na escola sabe disso. Coloca a mão aqui. Me segura, senão eu vou. Irmãos, tinha uns amigos meus: me segura. Um dia eu soltei, ele não foi. E o Eliabe estava lá, escutando tudo aquilo. Por que ele não foi? Por que ele não fez que nem o ministro? Vem com o pai aqui. Por que agora ele não tomou a iniciativa? Porque ele era covarde. Deus não tinha errado a cabeça dele, não. Já pensou ungir um rei covarde desse? Já pensou ungir um rei banana desse? Um rei que no primeiro encontro com a dificuldade, ele vai fazer igual Saul. Eu não vou, Saul, não vai ninguém, você tem que ir, Saul. Um dia, irmãos, uma família me procurou. Eles moravam na chácara do Isidoro. Quem morou em Peúna sabe onde fica a chácara do Isidoro. Eu morava a 2 quarteirões da chácara do Isidoro. Eu morava na Avenida 4 e a chácara do Isidoro descia, cortava um caminho, entrava naqueles mata-burro que tinha ali, e lá tinha algumas casas, eu fazia culto lá. E eu comecei a fazer culto lá e manifestava um demônio lá numa moça. Meu Deus do céu. Que coisa feia. E aí então, eu era o pastor da cidade. Eu tinha que ir lá. E as pessoas vinham me buscar. E vieram durante o dia. E a Lourdes falou assim: daqui a pouco ele chega. Eu falei assim: por que você não foi? Eu falei: não, as crianças. Eu falei: é as crianças. Aí eu chamei a irmã Rita Cordeiro, uma irmã que tinha lá, uma diaconisa de oração. Falei: vamos lá comigo, irmã Rita. É a mulher, vai dar muito escândalo.
E eu fui descendo, fui buscar a irmã Rita na casa dela, deixei o carro e fomos a pé. Parecia 2 soldados andando assim. Eu tinha 25, a irmã Rita tinha mais de 65 anos. E nós fomos indo. E ela andava meio pulando assim. A hora que eu entrei assim no gramado, era um gramado. Eram umas casas bem de fazenda. Ela vinha subindo o morro. A descida era de grama. Ela vinha subindo para o meu lado assim, ó. Que nem uma cobra assim, ó. E ela vinha rápido. Que nem uma cobra. A irmã Rita falou assim: hoje não vai ser fácil. Eu falei assim: ainda precisa falar. Está vendo que não vai ser fácil? Mas eu parecia o Davi. Eu tinha uma ambição e uma fé. Você quer vencer gigantes, você tem que ter ambição e fé. Você sabe que aquilo ali vai ser um ponto do seu ministério. Se você fraquejar ali, se você perder ali, se você... E na minha cabeça vinha assim muitas coisas. Se eu perdesse aquela batalha, porque, irmãos, eu nunca vi aparecer tanta gente num lugar, no meio do mato, como naquela tarde, 5 horas da tarde, de uma quinta-feira. Todo mundo na expectativa para ver o que ia acontecer. Aquele demônio vinha rastejando assim no corpo daquela mulher, aquela mulher rastejando aquele demônio no corpo dela. E eu parei assim. E a irmã Rita era muito mulher de oração. Eu me abaixei e falei assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Na minha cabeça eu podia falar que nem Davi, Eliel: você rasteja, você tem arma, você tem escudo, você tem tudo, mas eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Aquela mulher foi liberta. O Espírito Santo entrou no coração dela depois de um tempo. Ela foi salva em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você: vai aparecer adversários para você, adversidades para você, inimigos que vão se levantar, pessoas até que estão querendo destruir, porque são ignorantes ainda. Mas fiel é o Senhor na sua vida. Pode aparecer crises, pode aparecer situações de risco, portas que se fecham, mas não seja um Eliabe. Não fica ouvindo o grito de bravura, de guerra de alguém e não vai à luta. Davi chega naquela hora lá. Quando Davi chega naquela hora lá, Davi pergunta assim: o que esse homem está falando? Ele entrega os queijos, ele entrega os pães. O pai dele falou assim: vai na guerra, meu filho, leva 10 queijos para o comandante, leva 15 quilos de grãos torrados, leva os pães e pergunta e traz notícia de como estão os seus irmãos. E Davi faz tudo isso. Quando Davi está lá, ele vê o gigante gritando de novo. Era a hora do gigante gritar. Já fazia 40 dias. E Davi, Júlio, se levanta e fala assim: eu vou enfrentar o gigante. Acho que Davi olhou para o irmão dele e falou assim: você não vai, Eliabe? Eliabe não foi. Irmãos, Eliabe, ele só estava triste porque achava que Deus tinha errado a cabeça dele. Mas agora Eliabe tinha que ter tido a iniciativa de ir lá, Fernando, e falar assim: eu vou mostrar para todo mundo que era para eu ser o ungido. Quem sabe Deus tinha até misericórdia de Eliabe e dava para ele uma posição de honra. Você não vê mais posição de honra para Eliabe porque ele perdeu a chance. Eu estou dizendo para você: se coloque de pé no seu lugar agora. Não perca a sua chance de Deus honrar a sua vida. Esse gigante que está diante de você não é para matar você, é para promover você. É para promover você. Sabe quais são as características de um homem que vence gigante? Vou dizer para você. Primeiro, responsável. Quem vence gigante é gente responsável. Davi, sabe o que ele faz? Quando ele vai para a guerra, ele deixa, pode subir banda, ele deixa as ovelhas dele a cuidado de outro pastor. O irmão dele, a primeira coisa que o irmão dele pergunta para ele, e isso está em 1 Samuel 17, 28, ele pergunta para Davi assim: o que você pensa que é, rapaz? Ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto?
Você deixou com quem? Você é um pastorzinho de ovelha, é um Zé Ninguém, e você está querendo saber como é que enfrenta esse gigante aí? Quem você pensa que é? Olha que Davi, irmãos, sabe o pior surdo? É aquele que não quer ouvir. Não discuta com o tolo, não, você perde o tempo. Não faz do tolo ser a sua tolice. Vai enfrentar. O gigante é desproporcional, vá. Alguém escreveu uma frase e disse assim: é impossível, Marcela, até alguém provar que pode fazer. Quando alguém fizer, já não é mais impossível. Paulo, em nome de Jesus, você e Jô, todos vocês estão aqui, ó, presta atenção, nossa comunidade de surdos. É impossível até alguém provar que não pode ser feito. Mas quando alguém fizer, deixou de ser impossível e passa a ser regra. Você pode dar um glória a Deus por isso. Eu quero dizer de novo, é impossível até alguém provar que é impossível, mas quando torna-se possível, passa a ser regra. Na linguagem de advogados, e tem alguns aqui, vira uma jurisprudência, ou seja, se algum lugar já deu certo, eu posso usar a mesma técnica. Olha bem para mim, igreja, Davi venceu Golias, porque ele era responsável. Você vai vencer os seus porque você é responsável. Olha só, gente que se envolve, não pensa que essa guerra não tem a ver com você, não, porque tem. Tem pessoas que falam assim: não, esses problemas aí não é comigo, não. Isso aí eu não preciso, não. Eu não quero mais me envolver com isso. Envolva sim. Quando Deus levanta a rainha Esther, lá no palácio, o seu tio vai lá falar com ela e fala assim: Esther, é o seguinte, presta atenção. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te levantou, mas se você não se posicionar, se você não se envolver, o Senhor vai nos dar o escape, e você não tem parte nisso. Eu quero ter parte na vitória do povo de Deus. Eu quero ter parte na vitória da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha só, gente que capaz de alinhar ambição e fé. Davi tinha ambição, baseado na sua esperança, na convicção. Davi falou assim: ó, é o seguinte, que ganha quem vence o gigante. Quem vence o gigante, Juninho, tem três bênçãos: casa com a filha do rei, o rei dá riqueza para ele, e a descendência não paga imposto. Está aí, ó, isentará a descendência de imposto. Jesus é da descendência de Davi. Quando Jesus foi cobrado do imposto, ele não precisava pagar, porque a descendência dele era descendência de matadores de gigantes. Eu profetizo na minha vida e na sua, nós somos as descendências de matadores de gigantes. Estou terminando. Gente com coragem, gente que conhece sua limitação, gente que aperfeiçoa os talentos que tem. Usa o seu talento. Sabe o que mais me irrita? Para mim, não estou falando de você não, para mim é aquilo: ah, se eu tivesse isso eu fazia. Faz sem ter. Faz sem ter mesmo. Não tem tudo o que precisa, faz com o que tem. Naquilo que você tem, você vai ser bom, e o Senhor vai te dar vitória. E gente que se lança à luta, gente que vai para cima. Eu profetizo na sua vida: vá para cima, meu querido. Vá para cima. Se ficar só reclamando, a gente vai fazer uma equipe de reclamação. Nós somos a equipe dos vencedores. Quem crê recebe da glória a Deus. E com a sua mão lá em cima levantada, cante ao Senhor agora. Vou pedir que o pastor Felipe venha aqui fazer uma oração em cima da pregação. Cante, cante. Aleluia. É o Espírito Santo aqui. No deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso decidido estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sou.
Meu querido, levante a sua mão se você puder, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. A Tua palavra, que é a verdade soberana, foi declarada sobre nós nesta noite através da vida do Teu Filho, do Teu profeta. E nós cremos que nós estamos reunidos nesta noite em uma igreja que mata gigantes. O mesmo Deus que operou na vida de Davi é o mesmo Deus que opera no nosso meio. O Senhor inspirou o teu servo Davi a escrever que mesmo quando ele andasse no vale da sombra da morte, o Senhor estaria. Nós cremos que mesmo estando no vale da morte, o Senhor nos acompanha. Nós podemos começar no pasto, mas nós terminamos na mesa do banquete, aonde o Senhor unge a nossa cabeça, o nosso cálice transborda e nós vivemos a bênção abundante. Então nós saímos aqui nessa noite fortalecidos, cheios de disposição e coragem para vencer e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós declaramos em nome de Jesus, amém e amém. E aí a gente profetiza. Os irmãos que vão se batizar, por favor. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Mãe e filha vão descer as águas do batismo. A família deles está aqui para a gente vir fazer uma foto. Só tem eles dois. Está todo mundo aqui? Só vocês dois? Não? Tem gente aqui? Cadê? Pode chegar aqui, vem cá. Corre aqui. E vem também todos os